Você acha que não consegue se concentrar? Mas e se o problema nunca tivesse sido você? E se na verdade você estivesse tentando operar com foco em um ambiente projetado exatamente para destruir sua atenção? Olha ao seu redor. Cada aplicativo, cada notificação, cada vídeo curto foi criado com um único objetivo: capturar e manter sua atenção pelo maior tempo possível. E isso cria um efeito invisível. Sua mente começa a se fragmentar. Você perde a capacidade de sustentar pensamento profundo. Tudo precisa ser rápido, curto, imediato. E quando você tenta focar em algo que exige tempo, sua mente rejeita. Não porque você é fraco, mas porque você foi condicionado. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você tentou se concentrar e poucos minutos depois já estava distraído? E o pior, você se culpa por isso. Mas essa culpa é baseada em uma mentira. Foco é natural. Não é. Foco é uma habilidade treinada. E no mundo moderno, ela está sendo constantemente sabotada. Agora imagine alguém vivendo há milhares de anos atrás, sem redes sociais, sem distrações digitais, sem estímulos constantes. Mesmo assim, essa pessoa ainda lutava contra algo muito mais difícil, a própria mente, e ainda assim conseguiu desenvolver controle absoluto. Filósofos estoicos não tinham tecnologia, mas tinham algo muito mais poderoso: clareza mental. Eles entendiam que o maior inimigo do foco não estava fora, estava dentro. E é exatamente isso que você precisa entender agora. O problema não é falta de foco, é falta de controle sobre a própria mente. E isso muda completamente o jogo, porque se o problema está dentro, a solução também está. E nos próximos minutos, você vai entender como construir isso. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Existe um princípio estoico que, se aplicado corretamente, resolve metade do seu problema de foco. Mas a maioria ignora, porque parece simples demais. Foque apenas no que está sob seu controle. Parece óbvio, mas não é, porque sua mente está constantemente puxando você para o que não depende de você. O que os outros pensam, o que pode dar errado, o resultado final, o futuro incerto. E cada vez que você entra nesses pensamentos, sua atenção se fragmenta. Você não percebe, mas sua energia mental começa a se dividir. Uma parte está no presente, outra está no futuro, outra está no passado. E quando sua mente se divide, o foco desaparece. Agora imagine o oposto. Você elimina tudo que não pode controlar e mantém apenas 3 coisas: sua atenção, sua ação, sua resposta. Isso cria um efeito poderoso: simplificação mental, sem excesso de pensamento. Sua mente fica mais leve, sem ruído. Ela fica mais clara. E quando sua mente fica clara, existe um princípio estoico que, se aplicado corretamente, resolve metade do seu problema de foco. Mas a maioria ignora, porque parece simples demais. Foque apenas no que está sob seu controle. Parece óbvio, mas o foco surge naturalmente. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não tentavam controlar o mundo, eles treinavam a si mesmos. Porque sabiam que tentar controlar o externo é o caminho mais rápido para perder o controle interno. Agora pensa, quantos pensamentos hoje estão completamente fora do seu controle e quanto da sua energia está sendo desperdiçada nisso? Esse é o primeiro corte, e ele muda tudo. Aqui está um erro que quase todo mundo comete: tratar foco como algo automático. As pessoas acham que ou você tem foco ou não tem, mas isso não é verdade. Foco é uma habilidade, e como qualquer habilidade pode ser treinada, os estoicos faziam isso constantemente. Eles observavam seus pensamentos, percebiam quando se distraíam e traziam a mente de volta, repetidamente, sem frustração, sem julgamento. Agora compara isso com o seu comportamento atual. Você se distrai e nem percebe, ou percebe, mas não corrige. E isso cria um padrão: distração constante. Cada vez que você se perde e não volta, sua mente aprende que isso é aceitável. E isso enfraquece sua capacidade de foco. Mas quando você faz o oposto, algo muda. Perceber, corrigir e voltar. Esse pequeno ciclo é o que constrói a atenção real. E no começo parece difícil, porque exige consciência. Mas com o tempo, se torna automático. E sua mente começa a se estabilizar. Agora você não se perde tão fácil. E quando se perde, volta rápido. Isso é controle. Não perfeito, mas suficiente. E isso já te coloca à frente da maioria. Distração constante. Cada vez que você se perde e não volta, sua mente aprende que isso é aceitável. Isso agora vem o ponto onde quase todo mundo falha. Você tenta focar, mas não aceita o que vem junto com o foco. Desconforto. Focar não é agradável no início. Existe silêncio. Existe esforço mental.
existe resistência. E sua mente quer fugir disso, porque ela foi condicionada ao fácil. E toda vez que você foge, você reforça esse padrão. Agora pensa, você não está fugindo do foco, você está fugindo do desconforto que vem com ele. E isso muda completamente a forma de enxergar o problema, porque agora a solução não é forçar foco, é aprender a permanecer no desconforto. Os estoicos treinavam isso, deliberadamente. Eles buscavam situações difíceis, não porque gostavam de sofrer, mas porque entendiam algo fundamental. Quem domina o desconforto, domina a si mesmo. E isso se aplica diretamente ao foco. Quando você para de resistir ao tédio, ao silêncio, ao esforço, sua mente para de lutar. E a energia que antes era usada para fugir, agora é usada para executar. E é exatamente nesse ponto que o foco começa a se tornar estável. Existe um estado mental que muda completamente sua capacidade de concentração. Um estado onde sua mente para de oscilar, para de fugir, para de resistir, presença total. Os estoicos entendiam algo que hoje quase ninguém percebe. O único momento onde você pode agir é o agora. Mas sua mente raramente está aqui. Ela está no passado, relembrando erros, revivendo situações, criando culpa. Ou está no futuro, antecipando problemas, imaginando cenários, criando ansiedade. E em ambos os casos, você perde o presente. E sem o presente, não existe foco. Agora pensa, como você pode se concentrar em algo se metade da sua mente está em outro lugar? Isso é o que destrói sua atenção. Os estoicos treinavam o oposto. Eles traziam a mente de volta, constantemente, para o agora. E isso cria um efeito poderoso, estabilidade mental. Sem passado, puxando, sem futuro, distraindo. Isso se torna automático. E quando se torna automático, foco deixa de ser algo raro e vira seu estado. Existe uma mentira que foi vendida como habilidade. Multitarefa. Você acredita que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Responder mensagens, assistir algo, pensar, trabalhar. Mas isso não é foco. Isso é alternância de atenção. E toda vez que você alterna, você perde eficiência. Sua mente precisa reiniciar, reorganizar pensamento, recuperar contexto, retomar raciocínio. E isso consome energia. Agora multiplica isso ao longo do dia. Pequenas perdas que se acumulam, até destruir completamente sua capacidade de foco. Os estoicos faziam o oposto. Eles tratavam cada ação como única. Uma coisa por vez. Atenção total. Presença completa. Isso cria profundidade. E profundidade gera resultado. Enquanto a maioria está superficial, fazendo várias coisas mal feitas. Você faz uma coisa, mas faz bem. E isso muda completamente sua produtividade. Porque foco não é quantidade, é intensidade aplicada. E intensidade só existe quando sua mente está inteira. Um dos maiores erros que você comete é esperar sentir vontade para começar. Mas foco não começa com vontade, começa com gatilho. Os estoicos entendiam o poder do ritual. Eles criavam padrões mentais que sinalizavam para o cérebro: agora é hora de focar. E isso elimina um dos maiores obstáculos. O início, porque começar é sempre a parte mais difícil. Então você cria um ritual simples. Pode ser sentar no mesmo lugar, respirar fundo, abrir apenas uma tarefa. Nada complexo, mas repetido sempre da mesma forma. Isso condiciona sua mente. E com o tempo, o cérebro associa esse ritual com foco e você entra mais rápido, sem resistência, sem luta interna. Isso parece pequeno, mas cria consistência. E consistência constrói domínio. Você tenta focar, mas ignora algo fundamental: suas emoções. Ansiedade, impaciência, frustração. Tudo isso interfere diretamente na sua atenção, porque mente agitada não sustenta foco. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles não eliminavam emoções. Eles aprendiam a não serem dominados por elas. E isso muda tudo. Porque quando você não reage automaticamente, você mantém controle. E controle gera estabilidade. E estabilidade permite foco. Vivemos em um mundo imediatista. Tudo precisa ser rápido. Resultado imediato. Recompensa instantânea. Progresso visível. Mas foco não funciona assim. Foco exige tempo. E quem não aceita isso, desiste cedo. Os estoicos tinham uma mentalidade diferente. Ele pensava no longo prazo. E isso muda a sua relação com o esforço. Você para de buscar resultado rápido e começa a construir consistência. E consistência cria evolução real. Os estoicos já sabiam disso, muito antes do mundo moderno. Destruir sua atenção, você não precisa de mais disciplina. Você precisa de estrutura, controle, atenção, presença, consciência. Simples. Se inscreva no canal e deixa seu like se você realmente se torna estoico, mas não fácil.
E é exatamente por isso que funciona. Agora a escolha é sua. Continuar vivendo distraído ou assumir controle da sua mente. Porque no final, quem controla a atenção, controla a própria vida. E poucos fazem isso. A pergunta é, você vai ser um deles? Clique no banner. Veja esse próximo vídeo que preparei para você.